vamos retomar nossos vídeos entrando no ano de 2018. Eu espero que seja um ano bem produtivo para todos nós, tá bom? A gente vai começar falando então sobre anestesia em cirurgia plástica. As pacientes sempre têm dúvida com relação a esse tema, ficam ansiosas, a gente até brinca com os anestesistas que elas não estão com medo da cirurgia, mas estão com medo da anestesia. Mas para isso existe essa avaliação mesmo do próprio anestesista, que dependerá do procedimento a ser realizado e fica a critério do anestesista. Nós, cirurgiões plásticos, temos, como os outros demais cirurgiões, tem total confiança no anestesista, que é um médico especialista nessa área, fez um treinamento extenso para isso, para realmente trazer segurança ao paciente. E hoje, mais do que antes, é preconizada uma consulta pré-anestésica, uma avaliação antes do procedimento para justamente esclarecer esses pontos, onde o anestesista avaliará os exames pré-operatórios. Eu digo que o paciente em geral faz 3 checagens. Então, o médico, o cirurgião solicita os exames e avalia, ele encaminha em geral para o cardiologista para dar o risco cirúrgico e além do cirurgião, do cardiologista, o anestesista ainda vai olhar esses exames, então é uma tripla checagem para segurança. E nessa consulta pré-anestésica, ele, além de olhar os exames, ele debaterá com o paciente qual é a melhor técnica, a depender do procedimento a ser realizado, tá bom? Vamos lá para exemplificar isso, deixar isso mais pontual. A anestesia local, ela é uma infiltração de um agente anestésico no local a ser operado. Geralmente utiliza ali lidocaína 2%, em geral, mas existem vários outros anestésicos, por exemplo, na odontologia utiliza procaína, então vai depender da área, da especialidade. Qual é o problema dessa anestesia local? Ela é uma dose limitada, a gente não pode fazer muito anestésico para não dar complicações sistêmicas, então em geral a gente pode tratar pequenas áreas com esse tipo de anestesia. São pequenos procedimentos mesmo a serem realizados. Um exemplo disso, pálpebra superior, lesão de pele, tumor de pele, lesões pequenas que você vai realizar esse tipo de anestesia local. Ela pode ser associada à sedação para trazer um conforto para o paciente. O que é a sedação? É a depressão da consciência. São utilizados medicamentos por parte do anestesista que vai diminuir essa resposta do paciente aos estímulos externos. Então, na hora que eu aplico a anestesia que dói um pouquinho, o paciente não vai nem sentir aquilo ou não vai nem lembrar que fez aquilo por causa dessa sedação, por causa dessa medicação. Ela pode ser uma sedação pequena, mínima, pode ser moderada ou até uma sedação profunda em alguns casos. Quem controla isso e quem indica isso é o próprio anestesista. O bloqueio loco-regional, ele é outro tipo de anestesia que é feito um bloqueio do nervo. Então a gente pode ter um bloqueio troncular, um bloqueio do eixo neuroaxial. Vamos explicar isso então. O que é o troncular? Um exemplo disso, o plexo braquial. Então eu quero fazer uma cirurgia na mão do paciente, ao invés de eu anestesiar o corpo inteiro, ou na mão, por exemplo, ela tem a inervação radial, ulnar. Então, para eu evitar de fazer bloqueio nesses dois, eu faço já no tronco, eu já faço naquele nervo que inerva todo o membro superior. Então, fazendo isso, eu consigo fazer uma cirurgia reparadora na mão dele, trazendo assim aquela anestesia de todo o membro. O neuroaxial é onde que eu pego a coluna propriamente dita. Então pode ser a raquianestesia ou a peridural. Essa figura aqui é para exemplificar isso. A anestesia epidural ou peridural, ela vai antes de entrar na medula. A medula ela é coberta por essa dura mater, ela que protege a medula espinhal e com as raízes nervosas já no final da coluna. Quando a gente faz um bloqueio antes dessa dura mater, antes da medula propriamente dita, no espaço virtual que existe aqui, essa é a anestesia peridural. Quando eu furo essa dura mater, quando eu chego lá no canal medular, chama raquianestesia. Então a raquianestesia ela é feita no final da medula, na cauda equina, que são os nervinhos no final da medula. Então ela só serve para fazer bloqueios geralmente abaixo do umbigo.
Quando eu quero fazer uma anestesia loco-regional mais superior, por exemplo, na região das mamas, eu tenho que fazer uma peridural alta, para eu não acessar esse canal, para não ter risco de lesar a medula. Então é feito antes disso. Então, cirurgia troncular e a anestesia troncular e a anestesia neuroaxial, que pode ser a raquianestesia. Um exemplo de cirurgia que a gente utiliza isso é o lift de coxa. Então o paciente pós-bariátrico está com bastante flacidez na coxa, ou seja, é um bloqueio do membro inferior todo, eu posso fazer esse tipo de raquianestesia. E a peridural pode ser utilizada tanto nas abdominoplastias quanto na mamoplastia, porque eu posso subir um pouco essa peridural, fazendo num local mais alto, que é a peridural alta, ou um pouco mais baixa. Ela pode ser também associada com a sedação ou anestesia geral. A anestesia geral, a gente vai falar à frente, ela dá um controle do paciente, mas acabou a anestesia, você tem que controlar a dor no pós-operatório com medicações. Quando eu associo a esses bloqueios, eu tenho uma analgesia pós-operatória adequada, melhor. O paciente pode ficar até com controle da dor por 24 horas e assim reduzir a quantidade de analgésico que a gente vai dar para esse paciente no pós-operatório. E a sedação dá a tranquilidade de realizar esse procedimento. Então o anestesista pega a veia, faz um remédio ali para sedar o paciente e assim ele vai lá, faz a anestesia na coluna, o paciente nem viu, nem sabe que fez e muitas vezes nem lembra de ter feito a anestesia, assim dá uma tranquilidade, o paciente não fica ansioso de fazer um procedimento na coluna. A anestesia geral, ela pode ser inalatória, ou seja, quando a gente faz a droga via inalação, pode ser venosa, quando essa droga é feita só na veia, você pega a veia do paciente, faz todas as medicações só pela veia, ou pode ser combinada, que assim tem o benefício de reduzir a quantidade de agente inalatório realizado no paciente. Mas isso quem decide por isso, mais uma vez, é o anestesista. Ela traz analgesia, ou seja, o paciente na anestesia geral, como naquelas outras, ele não vai sentir dor, ele vai perder a consciência, ainda vai ter um relaxamento dos músculos. Alguns procedimentos a gente precisa de um relaxamento do músculo, por exemplo, uma reconstrução de mama, que eu vou fazer uma reconstrução com retalho muscular, que eu vou colocar um expansor atrás do músculo. Ter um relaxamento desse músculo é muito interessante para a gente, então muitas vezes a gente conversa com o anestesista que a anestesia geral, em alguns casos, ela estaria mais indicada para o procedimento. Então a gente sempre faz esse debate com o anestesista para decidir pela anestesia. Ela pode ser realizada para qualquer procedimento. Então, mesmo procedimentos pequenos, a anestesia geral pode ser realizada. Então, rinoplastia, não que as outras não possam ser, mas essa pode ser realizada também. A gente tem o costume, alguns cirurgiões falam que eu deixo anestesia geral só para aqueles procedimentos grandes, longos, que vão demorar muito tempo. Não, se for realizar só uma prótese de mama, você pode realizar a anestesia geral também. Qual é a vantagem dela? Cada procedimento tem suas vantagens e desvantagens. Quando eu estava estudando um pouco para fazer essa aula, eu vi um trabalho publicado na nossa revista de cirurgia plástica em que estava anestesistas discutindo para uma mamoplastia, qual é a melhor anestesia? Então, anestesistas discutindo, para mim é a peridural, o outro não, local com sedação, e o outro não, para mim é anestesia geral. Então, cada anestesista vai escolher pela técnica a qual ele domina melhor, que ele tem mais controle. Então, mas em geral, todos os anestesistas são unânimes. Se você teve complicação com alguma anestesia, por exemplo, você fez uma peridural e o paciente teve alguma reação anafilática, alguma reação alérgica àquilo, você tem que garantir via aérea. Ou seja, o paciente está apresentando broncoespasmo, ele está apresentando o pulmão dele está fechando por causa da reação alérgica a qualquer agente anestésico que foi feito, você tem que intubar esse paciente, você tem que garantir esse pulmão aberto ali, jogar oxigênio dentro desse pulmão antes que feche a garganta dele, falando no linguajar para você entender. Então, garantir a via aérea é um procedimento básico. Então, complicação com qualquer anestesia é optar pela anestesia geral para ter essa segurança e melhorar a ventilação, a oxigenação desse paciente. E assim, já tendo ela como anestesia, se ela teve alguma reação, você já está com essa via aérea garantida. Mas,
de forma geral, a anestesia local para pequenos procedimentos, anestesia loco-regional, que pode ser bloqueio troncular, bloqueio de nervos, ou a raquianestesia ou a peridural, e anestesia geral. São essas anestesias utilizadas, tá bom? Qualquer dúvida, envie pra gente, vai ser um prazer esclarecer você e feliz 2018!